será que acontece quando usamos um halter nas três posições que já analisamos na polia? E se manipularmos o ponto de aplicação da força? Há diferenças no torque do ombro? Comecemos pelo uso do halter na posição de pé. Nesta posição, a gravidade atua diretamente sobre o halter, puxando o braço para baixo durante todo o movimento. Isso faz com que o esforço principal recaia sobre flexores do ombro, como o deltoide anterior e fibras claviculares do peitoral maior, os abdutores laterais, como o deltoide medial e o supraespinhoso, além do trapézio e da coifa dos rotadores, que ajudam a estabilizar a escápula durante o movimento. Ou seja, nesta configuração, o exercício estimula outros tecidos que não os adutores horizontais. Passando para a posição de deitado, de barriga para cima, à medida que afasto o braço, a resistência do halter leva-me para a abdução horizontal. Quem se opõe a essa força são os adutores horizontais, tais como o peitoral maior e o deltoide anterior, tanto na fase excêntrica da abertura, quanto na concêntrica ao vencer a resistência no regresso. Também aqui o estímulo vai para outros músculos que não os pretendidos. Por último, na posição de tronco inclinado, esta é a única posição em que o halter é congruente com a polia, atuando sobre os mesmos músculos pretendidos. No entanto, há diferenças, pois com a mesma carga de 5 kg, a resistência com o halter aumenta até aos 90 graus, enquanto na polia atinge o máximo por volta dos 60 graus, diminuindo a partir daí. Por isso, o perfil de resistência da polia adapta-se melhor à capacidade do ombro. Como mostram os gráficos, o halter torna o exercício mais exigente para o ombro em toda a amplitude do movimento, com um pico de 58 N comparado com 47 N na polia, uma diferença de cerca de 19%. Além disso, o pico de esforço ocorre em ângulos diferentes e, no caso do halter, isso é bem mais desfavorável, porque o braço de momento é bem maior do que na polia a 90 graus de amplitude, traduzindo-se num aumento das forças de cisalhamento sobre o ombro, podendo causar lesões em estruturas como cartilagens, tendões ou ligamentos. Após estas considerações, podemos ainda fazer um ajuste biomecânico para reduzir o stress articular, encurtando o braço da alavanca. De que forma? Movendo o ponto de resistência da mão para mais perto do ombro, por exemplo, a meio do braço, com recurso a um cuff. Com isso, o movimento é o mesmo, mas a força necessária é menor. Removemos também a isometria do punho e cotovelo, focando mais nos músculos do ombro. Este ajuste pode ser bastante útil em casos de tendinopatias, por exemplo, para tornar o exercício mais seguro e eficaz, já que, como podemos ver pelo gráfico, comparativamente às duas situações anteriores, a magnitude das forças no ombro diminui substancialmente. E ainda temos a opção de o realizar de barriga para cima no banco, diminuindo ainda mais as forças sobre a articulação, podendo servir como base ou fase inicial, de forma a progredir gradualmente em função da evolução do cliente. Para concluir, ao prescrever exercícios devemos considerar todas as variáveis, desde materiais, ângulos, forças, capacidade e objetivos individuais. E mais do que saber para que serve um exercício, é essencial entender como e para quem o aplicar. Bons treinos a todos!